Olá, gente! O Estrela da Tarde de hoje é com Cecília Meirelles. Essa poeta que ficou conhecida por sua obra, por sua poesia lírica e que é um dos grandes nomes da poesia modernista de língua portuguesa. É uma escritora muito conhecida, portanto torna-se até difícil falar sobre ela. Então eu escolhi falar sobre como eu a conheci. Os três poemas, eu me deparei com 3 poemas de Cecília, que chamaram muita atenção. O poema Canção, em que Cecília diz pôr o seu sonho no navio, e ela mesma, né, a partir das lágrimas, a partir de todo o movimento que vai sendo construído no poema, ela contribui para que o seu sonho afunde. Então, o próprio eu lírico acaba com o seu sonho, faz o seu sonho naufragar. Isso me chamou muita atenção, né? Sobretudo pelas imagens que eram construídas no poema, com imagens do mar, imagens dos olhos secos, né? Um poema que é construído em cima de metáforas, né? De comparações do navio com o sonho, o mar sendo, que é muito frequente, um elemento muito frequente na poesia de Cecília. A gente vai ver que ela sempre faz relações com a natureza. E o interessante é que essa escritora, ela vai ter uma poesia mais subjetiva, né? Uma vez que ela uma poeta lírica que não gostava do termo poetisa. A imagem do mar, a imagem do céu, os símbolos, eles são muito presentes em sua escrita. E isso chama muita atenção porque é de uma forma muito particular, uma vez que mesmo falando através de uma poesia muito subjetiva, Cecília acaba sendo muito clara. Então, é como se ela tivesse domínio, né? Não houvesse, até nos seus poemas narrativos, né? É muito comum, é como se ela fosse narradora, observadora dos próprios sentimentos. Então, ela não se deixa levar pelo fluxo de consciência. É tudo muito organizado em sua poesia. Então ela vai caminhar por esse lirismo, por essa literatura mais subjetiva, assim como também vai ter uma poesia voltada para as crianças, embora ela tenha dito que tudo é poesia, né? Não há limites que separem a poesia infantil da poesia adulta, tudo se trata de literatura, mas o jogo, a construção estética, o interessante que Cecília traz para a sua obra é exatamente trabalhar o texto infantil não para fins didatizantes, como era muito comum e até hoje é muito comum, muitas vezes até para a escrita de gêneros como o folheto de cordel, para ensinar alguma coisa. E Cecília ela tinha essa preocupação de escrever poesia para as crianças, mas de uma forma que trabalhasse o existencialismo, trabalhasse temas filosóficos por meio do jogo, por meio da ludicidade. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Então o poema vai sendo todo construído através desse jogo de repetição, dessa troca, né, dessa inversão das frases, que vai envolver a criança, que vai trazer um ritmo para o poema que vai chamar a atenção para a criança. Como a gente tem também em um outro poema em que ela diz: a bela bola rola, a bela bola do Raul, bola amarela, a da Arabella, a do Raul, azul. Então perceba que o jogo, o ritmo, a construção sonora dos seus poemas em sua obra infantil vai chamar muita atenção da criança, né? Porque isso traz uma ludicidade, isso traz as brincadeiras infantis, né? Sempre musicadas. Então, envolve a criança, mas a partir de uma construção estética muito bem feita, que a gente vai perceber em toda a sua escrita. Outro ponto importante que a gente deve suscitar em relação à poesia de Cecília é que ela coloca os versos sempre em primeiro lugar. Ela não chama a atenção para si. Ela fala sobre o fazer poético, ela fala sobre a escrita literária, no entanto, sempre chamando a atenção para o texto, dando ênfase no texto literário e não no poeta. E isso vai permear toda a sua escrita, porque ela vai falar ela é uma escritora modernista, né, que vai ter muitos indícios ainda do simbolismo. No entanto, a sua escrita, por ser modernista, vai ter muito da presença do coloquialismo, vai falar de sentimentos, de algo subjetivo, de algo lírico, com a presença da coloquialidade. Então, ela vai trabalhar esses temas dessa maneira mais próxima do leitor, né? Que tanto uma criança vai conseguir se encontrar naqueles versos, como uma pessoa já mais velha, de qualquer idade. Então isso vai aproximar o público de sua poesia
Talvez seja por isso que uma pesquisa intitulada Retratos da Leitura no Brasil tenha levantado, né, tenha tido como resultado o nome de Cecília entre os 6 nomes de poetas mais lidos no Brasil. Seu pai morreu quando ela ainda não havia nascido, sua mãe morreu aos 3 anos. Seus irmãos também chegaram a falecer. Então é uma vida marcada por muitas perdas, mas que não vão ser refletidas na sua obra como um sentimento, através de um sentimento derrotista, como também a gente não vai encontrar um total otimismo, né? Vai haver sempre um equilíbrio, por mais subjetiva que seja, batendo mais uma vez na questão da subjetividade aqui na obra de Cecília, mas essas perdas elas vão ser refletidas através de uma reflexão sobre a vida e sua efemeridade, né? Sobre tudo que envolve as nossas vivências, todas as nossas experiências, que elas vão ser breves, assim como a vida. Então a morte para Cecília vai ser algo até fácil de ser trabalhado, como fica refletido em seus versos. Morrer é uma coisa tão fácil que todas as manhãs me admiro de ter o sono conservado, fidelidade ao meu suspiro. Então, mais uma vez, a gente vê como Cecília vai trabalhar o tema da efemeridade da vida, assim como também, em algum momento, né, além de ser poeta, além de ser ensaísta, Cecília também era tradutora. Ela vai traduzir Virginia Woolf, né, que deu início à escrita feminista através de seus textos, através de seus romances. Uma escritora que também teve muitas perdas, assim como Cecília, perdeu o pai, perdeu a mãe, passou por diversos problemas que foram refletidos nos seus romances de forma lírica e é também um dos grandes nomes da escrita lírica do modernismo, né, que ela fica entre a era vitoriana e o modernismo. Portanto, acho que o que devemos chamar atenção na obra de Cecília é que era uma poesia muito sensorial, uma poesia muito intimista, uma poesia voltada para o eu, uma poesia dos sentimentos, uma poesia do existencialismo que vai refletir sobre a nossa existência, sobre quem somos nós nesse mundo, sobre o nosso eu individual, né, nosso eu mais profundo, por meio de uma escrita acessível, né, que qualquer leitor, seja qual for a sua idade, vai conseguir compreendê-la e também vai ter um lado muito da metafísica, muito do espiritual. Cecília também passou um tempo na Índia, onde ela se aproximou do hinduísmo. Ela também traduziu Tagore, né? Como tradutora, ela era uma poliglota, ela falava diversas línguas, ela traduziu Tagore, que também era poeta, teatrólogo, que tinha uma poesia cheia de lirismo, mas que também trabalhava o hinduísmo, trazia a cultura indiana para suas obras. E no livro Poemas Escritos na Índia, a gente vai ver esse amor de Cecília pela cultura indiana, né? Ela vai falar das belezas do país, assim como da cultura, da religião, e vai ser um momento em que ela vai estar mergulhada mesmo no hinduísmo e em tudo em toda aquela cultura. Então é isso que nós temos a dizer sobre Cecília. Se vocês ficaram curiosos, podem procurar um pouco mais da sua poesia, da sua escrita, que acho que vai ter muito a acrescentar para cada um de nós.